Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana, venceu por 2-0, 2 gols de Herisson, né? O time hoje do Rogério Ceni jogando com 3 zagueiros, né? Uma formação um pouquinho diferente, né, do que costumamos ver, e a equipe do São Paulo se comportou muito bem. O técnico Rogério Ceni optou hoje em jogar com o Herisson, né? O Herisson entrou hoje, no caso, o Luciano, que era titular, ficou no banco de reserva. O Herisson entrou bem, fez 2 gols e ajudou muito essa equipe do São Paulo hoje nessa vitória muito importante, né? Lembrando que o São Paulo está em busca da classificação, né? O primeiro colocado avança para a próxima fase de oitavas de finais da Copa Sul-Americana, e vamos acompanhar aqui o debate do programa Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo entre São Paulo e Tigre, né? Vou deixar o link na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Nestor, para mim, fez uma boa partida, uma partida correta, não só pela assistência, mas também por estar esperto essa segunda bola, por roubar, por desarmar, algo que se cobra muito dele. Então eu vejo que o São Paulo dessa partida precisa tirar essa lição. O São Paulo não está em condições de sair queimando os jogadores. Então é fundamental. Natan, por exemplo, se recuperou no jogo. Pode ajudar o São Paulo diante de lesão de Igor Vinícius, o Rafinha, que a gente sabe que o Rogério vai poder contar com ele, mas para minutos e cenários muito específicos. Então, são jogadores que o São Paulo precisa não só recuperar, o São Paulo precisa ter esses jogadores ativos, com boa minutagem e sabendo que vão errar, vão comprometer em algum momento, mas esse não pode ser um São Paulo tóxico, que queima jogadores a todo momento, que rifa jogadores. E, para mim, esse exemplo do Natan, o Nestor dando a volta por cima agora, o próprio Herisson voltando de lesão, mostrando que está bem fisicamente, indica que o caminho para o São Paulo é ter um pouco mais de calma e respeitar também o tempo de alguns jogadores, também não tratar um erro, como aconteceu com o Natan, como o fim do mundo. Sim. O nosso Rodrigo Bueno está conosco, conosco não aqui, né? Não de corpo presente, mas está lá no palco da vitória do São Paulo e vai falar para a nossa impressão aqui, Rodrigo Bueno, é que aquela pressão, aquela preocupação toda com segurança, com como seria a reação da torcida, com relação aos jogadores e tal. A nossa impressão daqui é que tudo passou numa boa. Até agora, tirando aquele seu relato dos torcedores do São Paulo, que durante o dia foram assaltados, etc., foram até agredidos, mas no que parte assim do jogo e tudo, e torcida, arquibancada, me parece que foi tudo numa boa. É isso mesmo? Foi tudo tranquilo? O ambiente foi esse, Rodrigo? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, companheiros do estúdio, né, fã de esporte. Mais ou menos, né? A coisa começou a complicar um pouco ontem com a chegada de alguns torcedores são paulinos, né? Um jornalista argentino aqui relatou isso, aqui na zona norte da Grande Buenos Aires, 3 torcedores agredidos, roubados. Hoje houve uma concentração de torcedores do São Paulo em Puerto Madero, né? Fizeram com uma escolta policial a chegada até aqui e chegaram praticamente em cima do jogo, né? Então estava começando o jogo, não tinha praticamente nenhum São Paulino aqui. O esquema da polícia foi muito bem feito. O São Paulo ficou num hotel muito longe daqui, né? Quer dizer, bem isolado. Mesmo assim, pelos relatos que a gente vê em algumas imagens, tentaram aquela coisa de soltar rojão e tal, mas o São Paulo se protegeu muito bem. O esquema até aqui para o São Paulo foi quase que perfeito, tanto que tem uma coisa para essa anedota do futebol sul-americano, né? A torcida do Tigre acabou tirando uma pedra no próprio ônibus do time, né? Confundiram o ônibus do Tigre com o do São Paulo e um jogador, né, o Agustin do Tigre, até postou uma foto, né, com o ônibus do time dele sendo alvejado, ele falando, calma, somos nós, né, tipo, somos do Tigre, né, calma, pessoal. No primeiro gol do São Paulo, o Herisson foi comemorar, né? E era o lado em que tinha só torcedor do Tigre. Atiraram um cadeado no gramado, né? Isso foi levado, o árbitro pegou, levou para o quarto árbitro. Certamente isso vai estar em súmula, pode complicar o Tigre daqui para frente, né? Mas, digamos assim, diante de todo o clima que foi criado, a expectativa de 11 anos, desde o sorteio, quando os times se encontraram, né? Houve provocações na internet de parte a parte, São Paulinos gozando o Tigre por ser fujão, por ter abandonado o jogo. E aqui as pessoas tratando o São Paulo como um time covarde, que bateu no pequenino, humilde Tigre para ganhar a Sul-Americana. E na verdade, né, tá o Birner aí que gosta tanto de mística, o São Paulo acabou jogando 2 tempos aqui no campo do Tigre
e teve o mesmo placar daquele jogo inacabado do Morumbi. Lembrando que a final de 2012 aqui na Argentina foi na Bombonera. São Paulo não tinha conhecido ainda esse alçapão, estádio acanhado, ruas pequenas, né? Então é uma atmosfera que eu acho que serve de provação para alguns desses jogadores do São Paulo que eu ainda acho que são muito discutíveis, né? O time do São Paulo é um time com limitações e superou o Tigre, que é o 18º colocado no Campeonato Argentino. Tem o Retegui, que é muito bom jogador, é uma sensação, daqui a pouco vai estar na Europa no meio do ano. Diego Martins é bom treinador, tanto que o Boca está de olho nele, né? Então o Tigre tem alguns argumentos, talvez até mais argumentos do que aquele time de 2012, que era muito violento. Só que em campo, primeiro tempo para mim o Rafael é um destaque. Eu e muita gente tinha dúvida sobre o Rafael no São Paulo, seria mais um goleiro para ser reserva e tal. E ele respondeu muito bem num jogo de exigência no primeiro tempo em que 11 finalizações contra uma do São Paulo em meia hora de jogo, né? Tava meio preocupante essa situação. O Erisson, que é o substituto do Caleri, acaba respondendo no segundo tempo com 2 gols, então são 2 destaques individuais. E aí eu não vou ficar pontuando todos os jogadores, né? Mas Michel Araújo eu concordo, acho que foi uma escolha que eu questionava do Rogério, colocar ele ali pelo lado esquerdo no meio campo. Ele respondeu bem. Rodrigo Nestor, que é muito criticado nesse momento pela torcida de São Paulo, participou bem no segundo tempo de lances ofensivos, não só assistência, um pouco antes ele deu um passe para o Michel Araújo, a bola rendeu na trave depois com o Mendes, né? Então o Rogério com algumas críticas ou dúvidas, essa história de que o Rafinha não pode jogar com o sistema 3 zagueiros, ele prefere o Natan para um jogo como esse, né, que pede experiência internacional, né, um jogador mais cascudo. O Rogério tem as suas idiosincrasias, né? Abraçado com os 3 zagueiros, Luciano começou no banco de reservas, muito São Paulino deve ter entendido isso, né? E no final o Erisson, que jogou, acabou fazendo 2 gols. Então esse é um jogo muito emblemático, né? Mais do que os 3 pontos e tudo mais, é uma vitória que mexe muito com o passado, com a história são paulina em competições sul-americanas, né? Então tem muita coisa para arrumar nesse time do São Paulo e quem é São Paulino sabe disso. Galera, rivalidade antiga do São Paulo, né, com a equipe do Tigre, né, eu acho muito errado isso que aconteceu com alguns torcedores do São Paulo, né, mais vida que segue, né, o São Paulo fez sua parte, conseguiu vencer, né, o Rogério Ceni conseguiu mudar a equipe, jogou com 3 zagueiros, deu certo, né, mas eu não curto muito formação com 3 zagueiros, não sei porquê, né, em algumas ocasiões, assim, igual um jogo desse pode até funcionar, mas em outros jogos, às vezes, pode atrapalhar um pouco a equipe, né? E o São Paulo conseguiu essa vitória muito importante, né? O time do São Paulo nesse momento está dividindo a liderança com a equipe do Tolima, né? As 2 equipes venceram na rodada, né? E a briga vai ser muito boa para ver quem vai ficar na primeira colocação, já que só avança o primeiro colocado do grupo, que avança para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, galera. E o São Paulo agora tem compromisso contra a equipe do Ituano, lembrando, né? O São Paulo vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil. São 2 jogos, ida e volta. O primeiro jogo vai ser na casa do São Paulo e o segundo jogo vai ter mando de campo da equipe do Ituano. E o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo. Vai jogar no Maracanã contra o Botafogo, né? O jogo vai ser no próximo dia 15, 18h30. Teremos aí a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando, dá aquela moral aí. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.